E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Tá? O nosso personagem da aula de hoje é Balaão. A história dele se encontra no livro de Números, capítulo 22 até o capítulo 27, mais ou menos. Eu quero ler com vocês uma passagem no capítulo 22 e no versículo 6, que diz assim, tá? Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Primeiro vamos dar um contexto aqui de quando está se passando isso. Bom, o povo de Israel ele está no Egito preso, ele é libertado por Deus através de Moisés. Moisés começa a fazer a peregrinação dele pelo deserto, né? E Moisés passa aquele tempo em busca da terra prometida que Deus prometeu para o povo de Israel, tá? Nesse período, Israel vai encontrando outros povos pelo caminho nessa peregrinação. E o povo de Israel vai se multiplicando, se tornando forte e conhecido. Tá? Então, o povo de Israel, ele passa por Edom e ele quer passar pelo meio de Edom sem problemas. O povo de Edom não quer, o rei de Edom não deixa. Moisés, né, consulta a Deus e decide dar a volta, e ele começa a encontrar outros povos nesse caminho, né? Então ele encontra o povo cananeu não deixa ele passar, ele derrota o povo cananeu, e então no próximo ele encontra o povo dos amorreus, e o povo amorreu não deixa ele passar, e ele derrota, Deus entrega o povo amorreu, e ele chega a Moabe, e ele ali assenta o povo, né, às margens de Moabe. E aqui começa a nossa história, porque o rei de Moabe, o rei dos moabitas, se chama Balaque, tá? E ele, vendo o tamanho do povo de Israel acampado próximo da sua terra, ele fica com medo, ele fica desesperado, porque a fama do povo também já tem se espalhado. O povo de Israel vem conquistando e tendo conquistas nas terras por onde passa, então ele fica com muito medo. E é aí que ele chama Balaão, né? Balaão era um profeta que vivia naquele tempo ali, filho de Beor, e ele é chamado para amaldiçoar o povo. E aí é essa passagem que a gente está lendo aqui, que eu li para vocês, né? Que Balaque chega e pede para ele, fala que tem um grande número de israelitas acampado ali, e ele quer que Balaão vá até lá para amaldiçoar, porque ele conhece a fama de Balaão, de que o que Balaão fala acontece, porque ele é um profeta, e Balaão tem intimidade, conhece, consegue ouvir a voz do Senhor, tá? Então a sequência de eventos que se segue é a seguinte: chegam homens na casa de Balaão, a mando de Balaque, para que ele vá amaldiçoar o povo de Israel. Balaão vai, consulta ao Senhor, né? Pede uma noite, consulta ao Senhor, o Senhor diz: você não vai, manda esses homens embora, porque ninguém pode amaldiçoar o meu povo, né? E esses homens vão embora. Mas Balaque, ele não desiste. Ele pega, manda pessoas, príncipes das suas casas, né, da casa de Moabe, com uma oferta maior, com mais riquezas e com mais honras para Balaão, para tentar convencer Balaão a fazer o que Balaque queria. E Balaão recebe esse povo de novo, recebe esses homens de novo e vai consultar a Deus de novo, né? E dessa vez Deus diz: olha, já que você está insistindo, vai, mas só vai falar o que eu te mandar. E Balaão, no outro dia seguinte, já tá com a mulinha prontinha para ir, né? Monta na mulinha e vai com esses homens. No meio do caminho, o Senhor fica bravo, porque na verdade o Senhor não queria que ele fosse, né? Ele já tinha dito que não, mas ele ficou insistindo, então Deus, então vai. E Deus já conseguiu ver que a intenção do coração dele não era boa. E então o Senhor já aparece na frente da mulinha. E essa é a história que a gente conhece, né? De que a mula, ela empaca por 3 vezes, Balaão bate nela por 3 vezes, e aí a mula fala com Balaão, né? E ele responde a ela como se fosse uma coisa mais normal do mundo, uma mula falar com uma pessoa. E ali o anjo do Senhor se revela a Balaão, né? E diz que só não mata ele por causa da mula. E então
ele fala que se o Senhor não quer que eu não vá, eu volto, mas aí o Senhor diz, não, agora você vai falar o que eu mandar, porque o propósito de Deus era que ele fosse e abençoasse o povo de Israel em vez de amaldiçoar o povo de Israel. Tá? E esse é mais ou menos o resumo da história do que acontece. E dessa história eu quero tirar duas coisas para a gente conversar hoje, tá? A primeira é o nosso inimigo, ele quer de todas as maneiras roubar o talento, o dom que Deus nos deu. E a segunda coisa é como a mistura faz com que nós sejamos desqualificados para estarmos na presença de Deus e nos faz derrotados. Bom, vamos começar então com os talentos, né? Veja, todos nós temos um talento, dons, algo especial que Deus nos deu para nós cuidarmos, né? Isso fica muito bem claro, né, quando Jesus está ensinando a parábola sobre os talentos. Quando ele entrega talentos para, né, os seus servos, e alguns multiplicam o talento, mas tem um que esconde o talento dele, né? E é nessa maneira que o nosso inimigo, ele trabalha para que, no mínimo, nós não conhecemos qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, o que é aquilo que Deus tem colocado de especial para nós fazer. Então ele trabalha para que nós pegamos o nosso talento e no mínimo nós o escondemos. Mas quando nós descobrimos qual é o nosso talento e nós começamos, né, a fazer aquilo que Deus nos deu para fazer, então ele muda a estratégia. Ele começa a fazer com que você pense em usar o seu talento para outras coisas. E é isso que tem acontecido na história, isso que aconteceu na história que a gente viu. Balaão tinha o talento que Deus tinha dado, né, o dom de ser um profeta, de ter uma comunicação direta com Deus, que era diferente de como é hoje, naquela época, né? Hoje todos nós temos acesso a Deus, mas naquela época poucas pessoas tinham acesso direto a Deus, né? Por isso que existiam os sacerdotes, existiam os profetas. Então, Balaão tinha esse dom dado por Deus. Então, o inimigo Balaque queria roubar esse dom que ele tinha, usar esse dom que ele tinha para fazer mal ao próprio povo de Deus. Né? E não é difícil a gente encontrar exemplos disso hoje em dia. Né? A gente vê muitos exemplos disso na igreja com cantores, por exemplo. Né? Alguns cantores famosos que a gente conhece, que todo mundo conhece, eles começaram a sua vida, o seu dom, na igreja. Né? Por exemplo, Elvis Presley, ele era um cantor da igreja. E o dom da voz, o dom de cantar que Deus deu para ele, que ele exercia na igreja para anunciar a palavra de Deus, o inimigo veio, né, falou no ouvido dele, mas você pode ser muito mais, o seu dom não está sendo aproveitado na igreja, olha só, você pode, sabe, ter tudo, ter o mundo, e foi isso justamente que Satanás ofereceu para Jesus lá no deserto, e Jesus rejeitou, mas para alguns, eles não conseguiram ter essa força para rejeitar. Elvis então se torna o rei do rock, né? Mas o talento dele foi pervertido, foi convertido para o outro lado, né? O inimigo roubou o talento que ele tinha, que era para adorar e anunciar a Deus, e fez com que ele se tornasse um ícone do mundo. E veja qual foi o fim do Elvis Presley, né? Ele se tornou uma pessoa extremamente drogada, com a vida desgraçada, porque o propósito da vida dele, o propósito que Deus tinha dado para ele, que era ser uma arma, que era para ser uma bênção, usar o talento dele para resgatar vidas, estava sendo usado para outras coisas que não era aquilo o propósito que Deus tinha feito. Né? Então ele entra numa depressão e começa a usar drogas e ele se acaba. Por quê? Porque ele não estava cumprindo o propósito que Deus tinha para ele e não estava usando o talento da maneira correta como Deus tinha programado para a vida dele. E isso é muito, muito perigoso, porque a partir do momento que nós nos deixamos influenciar por nosso inimigo e usamos o talento que Deus nos deu para fazer outra coisa, nós perdemos o controle disso. Né? E a gente pode ver
isso acontecendo com vários outros famosos, né? Whitney Houston, Katy Perry, esses artistas, eles começaram a sua carreira na igreja, assim como atores também. Tem muitos atores que começaram fazendo a peça na igreja, começaram, sabe, fazendo no culto, essas coisas, e aí passaram para ser atores, tá bom? E isso que Balaque fez com Balaão, ele pegou o talento que Balaão tinha e usou para o seu favor contra a vontade de Deus. Isso é muito sério, porque o Satanás, ele não quer que nós desenvolvemos o nosso talento. Ele quer que nós escondamos o nosso talento, que ninguém saiba que a gente sabe cantar, que a gente sabe tocar, que a gente sabe fazer algo para Deus. Mas quando a gente consegue pular essa etapa, então ele faz com que a gente desvirtue o nosso talento para o mundo, tá? E aconteceu isso com Balaão. Ele não se percebeu disso, mas ele estava sendo usado, o dom dele estava sendo usado para favorecer o inimigo, tá? Então, cuide do seu talento, descubra qual é o seu talento. E quando você descobrir qual é o seu talento, qual é o seu dom, aquilo que te faz ser especial para Deus, utilize isso para Deus. Se você gosta de cantar, cante para o Senhor. Tá? Se você gosta de escrever músicas, e aqui vai para qualquer tipo de música, né? A gente às vezes tem preconceito com tipos de música, com rap, com, sabe? Não, você tem que utilizar isso para Deus, direcione isso para Deus. Se você gosta de fazer rap, faça para Deus. Se você gosta de fazer peças e interpretar, crie teatros, peças para Deus, converta, dirija o seu talento para que o reino do Senhor seja engrandecido. E tome cuidado, porque o inimigo quer roubar o seu talento. Continuando na nossa história, Balaque faz de tudo, né? Ele é insistente, o nosso inimigo é insistente. Balaque faz de tudo para que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. Leva Balaão para as várias partes da terra de Moabe, que eles conseguiam ver o exército, o povo de Israel, para que Balaão amaldiçoasse o povo. Mas Balaão não conseguia amaldiçoar porque o Senhor não queria. E toda vez que ele ia amaldiçoar, ele acabava abençoando. Tá? Então, Balaão, e aqui é o erro de Balaão. Balaão, ele pega e então ele instrui Balaque a como fazer com que o povo de Israel fosse destruído. Balaão diz assim, olha, o Senhor protege esse povo. Eu não posso amaldiçoar esse povo porque o Senhor não quer. Porque esse povo é um povo eleito, é um povo escolhido por Deus, é um povo qualificado para ser o povo de Deus. A única maneira que tem para que você vença esse povo, para que você desestabilize esse povo, é se eles pararem de adorar a Deus, se você infiltrar no meio deles prostituição, adoração a ídolos, a idolatria, e você não vai precisar lutar, porque o próprio Deus que ele serve, que é quem os protege, é quem vai destruí-los. Balaque toma isso para ele e envia as filhas, né, da sacerdotisa que adoravam os deuses pagãos, para escolher as mais bonitas entre o povo, para mandar, para ter relações com os filhos de Israel, para fazer com que eles se misturassem, né? E os filhos de Israel tomaram como esposa as filhas de Moabe, e ali se misturaram, e elas trouxeram os deuses pagãos para dentro do povo de Israel, e uma parte do povo começou a se corromper, e uma parte do povo começou a se misturar e a adorar aos outros deuses, e Deus enviou uma praga que matou muitos israelitas. A coisa chegou a um tal ponto que alguns filhos de alguns sacerdotes que adoravam no templo estavam fazendo coisas dentro do templo, tendo relações sexuais, relações íntimas dentro do templo do Senhor. Uma coisa absurda, né? E então Deus vai e manda uma praga. E Balaão ficou conhecido
como um exemplo a não ser seguido, um exemplo de falso profeta, um exemplo de quem utilizou um dom que Deus tinha dado para fazer com que a obra do Senhor crescesse. Um dom foi utilizado para o mal e ele acabou sendo conhecido como um falso profeta. Mas ele nos ensinou, essa passagem nos ensina alguma coisa, que a mistura, ela nos faz mal, sabe? Quando nós nos misturamos, sabe quando você pega o vinho e você mistura com água, o vinho ele perde o sabor, ele perde a cor, ele perde a sua essência. Tudo que é misturado perde a sua essência. Nós somos filhos de Deus. Não podemos nos misturar com as coisas do mundo. A luz não se mistura com as trevas, porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. E essa tem que ser a nossa vida, sabe? O nosso caráter, o nosso dom, as coisas que nós temos, aonde nós cheguemos, as coisas más têm que sair. Não podemos nos misturar. Não podemos estar na igreja, adorando ao Senhor no domingo, e na segunda-feira participando de rodinha dos escarnecedores na high school, sabe? Nós não podemos nos misturar. Nós não podemos, porque quando nós nos misturamos, nós ficamos fracos e automaticamente nós estamos desqualificados para sermos o povo eleito do Senhor, sabe? E esse é um perigo muito grande que temos enfrentado, a questão da mistura. Sabe, Satanás, ele é muito inteligente. Ele sabe que não pode bater o povo de Deus por ele mesmo. Então ele faz com que nós nos misturamos para que o próprio Deus se desagrade da gente. Vamos tomar cuidado com isso. Que possamos permanecer puros. Israel tinha vitórias porque era um povo separado, um povo diferente, um povo que adorava a Deus. A partir do momento que ele se misturou, que ele começou a trazer coisas do mundo para dentro da sua congregação, e ele teve as suas derrotas. Que possamos permanecer puros, guardar os nossos talentos, aquilo que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana.